Senhor, irmãos, tudo bem? Bom dia. Como vocês estão? Mais um dia aqui na presença do Senhor, na escola da palavra, para que nós possamos aprender um pouco mais, da palavra de Deus. Vamos orar em agradecimento a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui na casa dele, aprendendo da sua palavra, amém? Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai querido e eterno, Deus de poder, Deus de glória, Espírito Santo de Deus. Por favor, Senhor, abre o nosso entendimento, Deus, para que possamos entender, Senhor, o que tu tens para nossas vidas, Papai. Abençoa o nosso dia, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Papai. Ajuda-nos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Então, estou com saudade de muitos de vocês, que a gente não se vê. Mas bendito seja Deus pela oportunidade de estar aqui mais um dia na casa do Senhor, nesta casa de oração, aqui na escola da palavra, para aprender também, porque todas as vezes que nós vamos fazer uma aula, escrever, a gente aprende. E essa aula de hoje, em especial, ela me emociona. A ressurreição de Cristo me emociona. Eu fico muito emocionada de falar da ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Jesus é um dos pilares do cristianismo. Você tem que crer na ressurreição de Cristo. Amém? Glória a Deus. No Antigo Testamento já falava-se da ressurreição de Cristo em 1 Reis, em 2 Reis e Ezequiel. Já falava-se da ressurreição de Cristo. O Novo Testamento fala também da ressurreição de Cristo. Em Mateus, e Atos e Colossenses fala da ressurreição de Cristo. Aleluia, glória a Deus. A ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo foi um dos acontecimentos mais marcantes e importantes da Bíblia. Foi a primeira ressurreição para a eternidade com o corpo transformado. Neste versículo, o apóstolo Paulo declara que a ressurreição de Cristo significa que todos ressuscitarão. Quer ver? Vamos conferir. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quando o Senhor abriu o caminho para a ressurreição, é uma promessa que o Senhor fez e Ele vai cumprir essa promessa. Nós podemos ver ao longo do estudo que o Senhor Ele faz essa promessa e Ele vai cumprir, porque todas as vezes que o Senhor nos faz uma promessa, Ele cumpre, amém? A ressurreição de Jesus mostrou que tudo aquilo que parecia ser o fim, na verdade foi o início. A ressurreição comprovou o que aconteceu na cruz. Isso é a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o inimigo. Glória a Deus. Não foi em vão a morte de Jesus na cruz. Jesus venceu o inimigo. Jesus venceu a morte na cruz. Amém? Em diversos momentos antes da sua morte, Jesus afirmou que seria necessário que ele morresse, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Assim, Cristo cumpriu toda a justiça de Deus, tomando sobre si mesmo a culpa pelos pecados daqueles que confiam nele. Você tem que confiar no Senhor de todo o teu coração, porque aquilo que o Senhor nos promete, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, o Senhor cumpre aquilo que Ele nos promete. Não foi em vão o sofrimento de Jesus naquela cruz. Jesus sofreu em nosso lugar, suportou a afronta e toda a dor,
mas a glória do Cordeiro que foi morto reviveu. Aleluia! Ele venceu a morte. E se cremos que Jesus é o Salvador, que ressuscitou, seremos salvos e vivificados. Aleluia! Glória a Deus! Aí nós vamos ver nos versículos que nos dão garantia da ressurreição de Cristo. Em Romanos 10, 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Para você, tem que crer e confessar Jesus de todo o teu coração, crer de todo o teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos o Filho dele. E aí, meu irmão, você terá uma vida diferenciada, uma vida diferente. Amém? O início, a ressurreição. No Antigo Testamento, vemos que Deus não é apenas o autor da vida, mas que Ele tem plenos poderes sobre ela. Em Gênesis 3:24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida ficou protegida do homem para que não tivesse acesso a ela. Esse momento é quando o homem ele desobedece a Deus. E uma das coisas que mais entristece a Deus é a desobediência. E quando o homem foi expulso do paraíso, do Éden, do jardim do Éden, ele perdeu esse direito. Ou seja, ele perdeu esse acesso à árvore da vida. Em Deuteronômio 30:15, vês aqui hoje que tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Jesus propõe a vida, o bem, a morte e o mal. Mas ele diz que quem crer nele viverá. Amém? Com o tempo vocês podem consultar esses versículos do Antigo Testamento, onde vamos ver alguns fatos que falam sobre a ressurreição. Porque senão fica muito grande, a aula fica muito longa, e aí vocês não têm paciência de ouvir. Então vamos aos fatos, aqueles que são mais, que mexem com o nosso coração, que mexem com a nossa alma. Não que esses outros versículos não façam isso, mas vamos direto ao assunto. Amém? O extraordinário. A verdadeira ressurreição de Jesus, já anunciada no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O Salmo 16 é uma profecia cumprida na própria pessoa de Jesus. Jesus, quando ele promete, ele vai cumprir. Vamos ver lá os versos de 1 a 4 do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. E aí depois você continua lendo o Salmo 16 até o final, que você vai ver a profecia se cumprir. Davi, quando fugia tentando salvar sua própria vida, orando a Deus, ele entendia que na presença de Deus há vida perpétua. Davi fala essas coisas porque ele creu
Jesus era o homem segundo o coração de Deus, porque ele acreditava, ele confiava no Senhor. Em Atos 8 e 11, Pedro também já citava a ressurreição de Jesus Cristo para aqueles que não acreditavam. Amém? Glória a Deus. A marca registrada. Jesus é a marca. Jesus deixou sua marca. Jesus venceu a morte e a sua ressurreição é a marca real desse fato. Ele, Jesus, é o grande vitorioso. Todo aquele que conhece Jesus como Senhor pode estar certo de que o poder que ressuscitou dentre os mortos é real. Aleluia, glória a Deus. É real, meu irmão, creia. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus vive. E nós somos prova viva disso, amém? Em Marcos 16, 6, porém, ele disse-lhes, não vos assustei, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde puseram. O Senhor não se encontrava mais naquele lugar gelado, naquele sepulcro gelado, naquela pedra gelada. Jesus havia ressuscitado, glória a Deus. Em Lucas 24, 6 e 7, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Olha, Jesus prometendo, e ele vai cumprir essa promessa dele. Isso é uma promessa. Ele vai, quando ainda estava na Galiléia, ele fala que convém que ele fosse entregue, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E ele vai cumprir essa promessa dele. Em 1 Tessalonicenses 4,14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará com ele. Aquelas pessoas que já foram, aqueles amados nossos que já foram, aqueles queridos nossos que o Senhor já os chamou, que dormem no Senhor. Quando o Senhor, naquele grande dia, vir nos resgatar, eles virão primeiro, eles virão junto com o Senhor. Amém? Em 1 Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. No Senhor nós temos esperança. Em Cristo nós temos esperança. Nós vivemos uma vida com esperança. A esperança de termos um encontro com Deus, de encontrarmos Jesus. Isso nos dá vontade de amar ainda mais esse Deus. É viver na esperança de termos um encontro com Ele naquele grande dia. Amém? Em Mateus 28, 5 e 6, mas o anjo respondendo, disse-lhe às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vide e vede o lugar onde o Senhor jazia. A promessa se cumprindo. Jesus não está mais naquele lugar gelado. Em Romanos 6, 5 e 6, porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais
ao pecado. Quando se conhece Jesus, nós temos que ter uma vida diferente. Nós temos que nos afastar, fugir da aparência do mal. Porque Jesus fez o sacrifício na cruz do Calvário. Levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas feridas, para que nós tivéssemos uma vida diferente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como que eu vou continuar a viver uma vida de pecado? Eu tenho que me afastar do pecado. E se eu tenho dificuldade de me afastar do pecado, eu peço a Deus, Senhor, me ajuda. Eu não consigo sozinha. E Deus vai te ajudar. Amém? Glória a Deus. Em Mateus 20, 18 e 19. Eis que vamos para Jerusalém, e que o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoite, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Começa o dilema do Senhor, né? Jesus vai ser entregue aos sacerdotes e aos escribas, para que vão condená-lo, vão açoitá-lo, mas ele vai ressuscitar. Em 1 Pedro 3, 21, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo. Então tenha consciência, põe na tua consciência que o Senhor ressuscitou, que o Senhor vive entre nós, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele é príncipe dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Evidência da ressurreição. Existem várias evidências que sustentam a ressurreição de Jesus. Marcos 16, 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Essa mulher largou tudo para viver os caminhos do Senhor. Porque só quem conhece a Jesus sabe o que Ele pode fazer pela sua vida, qual a mudança que Deus pode fazer na sua vida. E a gratidão de Maria Madalena foi segui-lo. Por onde Jesus estava, Maria Madalena estava, seguindo, servindo. Algumas mulheres, ao irem cuidar do corpo de Jesus, tornaram-se as primeiras testemunhas da ressurreição. Oh, glória! As mulheres aí, primeira testemunha. Em Lucas 10, 24, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vos veis, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Esse versículo registra a experiência vivida por Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, além de outras mulheres que seus nomes não são citados na Bíblia. Mas olha essa experiência de Maria Madalena. É a Maria Madalena que seguiu Jesus por gratidão, porque não existe coisa melhor do que, meu irmão, do que ter paz. É bom ter riqueza, ser próspero financeiramente? Sim. Mas a paz que essa mulher tinha valeu a pena. Ela largou tudo para seguir o Mestre. Amém? Lucas 24, 4. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes.
O corpo não estava mais no túmulo, glória a Deus. Depararam-se com anjos que informavam que Jesus não estava mais entre os mortos. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Em Lucas 24, 34, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Não poderia ficar de fora dessa lista aquele que é o mais emblemático de todos os apóstolos, Pedro. Em Lucas 24, 12, Pedro é o único dos apóstolos que corre para o sepulcro para verificar o fato contado pelas mulheres. Pedro, quando ouve esse relato das mulheres, ele corre para verificar o sepulcro onde estava o corpo de Jesus, que não estava mais lá. Já havia ressuscitado, o Senhor já havia ressuscitado, amém? Alguns discípulos de Jesus chegaram a duvidar desse acontecimento. Em Mateus 28, 17, e quando ouviram, o adoraram, e alguns duvidaram. Tomé foi o primeiro que duvidou da ressurreição, do acontecimento, daquilo que as mulheres o relataram, que o Senhor vivia, que o Senhor havia ressuscitado. Tomé queria tocar nas mãos do Senhor, aonde foi colocado os pregos. Bendito é aquele que não viu e creu no Senhor. Bendito é aquele que não andou com o Senhor, mas crê nos seus milagres. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus que essas mulheres foram corajosas de anunciar que Ele vive. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 15, 16, depois foi visto uma vez por mais 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Olha, ao ler as histórias nos evangelhos, somos levados a pensar que apenas poucas pessoas foram testemunha da ressurreição de Jesus. Contudo, o apóstolo Paulo nos diz que foram mais de 500 irmãos que viram Jesus. Amém? Glória a Deus. Fé cristã, ressurreição indispensável, justificação, ressurreição dos mortos. A ressurreição é um dos pilares do cristianismo. Vamos ver? Ressurreição, doutrina fundamental e cristianismo. Tudo que falamos até agora visa, de alguma forma, demonstrar que a ressurreição de Jesus é algo que podemos crer e que não precisa ser imposto religiosamente, mas que podemos conversar tanto no campo da fé como no campo da razão sobre a realidade e as evidências da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, indispensável para a fé cristã. A ressurreição é o ponto central da fé cristã. O Novo Testamento nos afirma que Jesus nasceu, viveu como todas as pessoas, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Se você não crer na ressurreição de Cristo Jesus, que Ele morreu, que Ele viveu como nós vivemos e que Ele morreu, você tem que rever em que você está crendo. Porque para seguir Jesus, você tem que crer na ressurreição dele. Como disse Paulo, se não crermos na ressurreição de Cristo, a nossa fé se torna vã, sem sentido. Então, se você não crê, você tem que rever o que você confia, em quem você confia, porque confiar no Senhor, crer no Senhor, é confiar.
é acreditar que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia e vive, está sentado à destra do Pai. E que naquele grande dia virá nos resgatar. Ele abriu o caminho para que os outros que já dormem com ele possam ressuscitar. Entendeu? Mas você tem que crer. Amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios 15, 3 e 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, o que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Olha, é o que a gente fala direto aqui na Escola da Palavra. Você tem que ler as Escrituras, você tem que conhecer a Palavra de Deus para que você não seja enganado. Então, se você estudar as Escrituras, você saberá que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que tudo que está escrito nas Escrituras do Senhor é o próprio Deus falando, porque Ele que nos consola, Ele que nos... Muitas das vezes a gente está desesperado, se nós dobrarmos o nosso joelho, Ele nos consola, Ele nos livra. Quantos livramentos nós temos recebido do Senhor e nem sabemos que estamos tendo livramento. Então, meu irmão, estudem as Escrituras. A minha igreja aqui, a nossa igreja aqui, é uma igreja firmada na palavra. O nosso pastor fala que nós temos que seguir a palavra do Senhor. Então, nós cremos em tudo que está escrito na Bíblia. E cremos principalmente na ressurreição de Cristo. Amém? Em 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. Como que eu vou falar de algo que eu não conheço, que eu não sei? Eu só posso falar daquilo que eu conheço. Então eu conheço a Deus, eu acredito na ressurreição de Cristo. Logo as minhas pregações terão fundamento. Elas serão fundamentadas na palavra de Deus, no que está escrito na Bíblia. E a minha fé será firmada em Cristo Jesus. A minha fé é em Cristo Jesus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então eu tenho que crer no que está escrito nas Escrituras, crer que Jesus morreu, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e confiar no Senhor, para que a minha pregação, para que o meu ensinamento seja real, seja fundamentado na palavra. Amém? Ressurreição de Cristo, fundamento indispensável para a justificação. Em Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Por Jesus nós fomos justificados. Em 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se eu não crer que o Senhor morreu na cruz do Calvário e levou sobre si os meus pecados, eu vou continuar estando em pecado. Para isso, eu tenho que crer que não foi em vão a morte do meu Senhor. E eu não quero permanecer no pecado. E para que eu possa me desviar do pecado, eu tenho que crer na ressurreição de Cristo. Eu tenho que crer que o Senhor é o meu único suficiente Salvador. Porque lá em Hebreus 10, 31 fala: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
E antes que isso aconteça com você, creia. Creia em Deus, creia em Jesus e creia no Espírito Santo. Porque é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E se você crer que Deus deu o seu único Filho para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você certamente não cairá nas mãos do Senhor, como está escrito aqui em Hebreus 10:31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? A ressurreição de Cristo, fundamento indispensável para a ressurreição dos mortos no juízo final. A Bíblia registra que ele é o primogênito dentre os mortos. Em Colossenses 1:18, ele é a cabeça do corpo da igreja, do corpo e da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. A palavra primogênito significa que é aquele que nasceu antes dos outros irmãos. Refere-se ao filho mais velho, sendo assim, isso mostra que Jesus foi o primeiro de uma série de pessoas que experimentarão a ressurreição com o corpo glorificado. Aleluia, glória a Deus. Em João 1:12, mas a todos quanto o receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Quando Jesus voltar, se estivermos vivos, seremos levados. Se estivermos mortos, ressuscitados. Aquele grande dia, todo mundo espera o grande dia. Todos nós ansiamos pela volta do Senhor, para que possamos ver a promessa sendo cumprida em nossas vidas também, como o Senhor nos prometera que voltaria para nos buscar, que Ele deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo, mas que Ele prepararia a morada para nós e voltaria para nos buscar. E nós almejamos ansiosamente esse dia. Amém? Em 1 Tessalonicenses 4:13-18, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Todos nós temos esperança. E a nossa esperança está em Cristo Jesus. Cristo é a nossa esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e que Ele voltará juntamente com aqueles que já dormem nele, meu irmão, é a glória. Isso é para quem confia, para quem acredita verdadeiramente no Senhor. Amém? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Quantos de nós almejamos esse dia de estarmos com o Senhor? Meu Deus, é um dia almejado por muitos que confiam em Ti, Senhor. Confia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Amém? Então, vamos para a conclusão. Como vimos, não há como falar da morte sem falar da ressurreição de Jesus. É fundamental a crença na ressurreição. Por isso, essas irmãs gêmeas, chifópagas, morte e ressurreição, não podem ser
desunidas. Sempre que se mencionar a morte de Jesus, deve-se fazer alusão à sua ressurreição. Amém? Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de ter um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Glória a Jesus.